Paz e graça esteja sobre a tua vida, a paz do Senhor Jesus e a graça do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a tua vida, o teu caminho, a tua família, todos os teus caminhos, todos os teus sejam tremendamente abençoados. Haja luz no teu caminho, Deus tira as pedras, que haja prosperidade e fertilidade na tua vida, amém? Vamos falar acerca da dúvida. A dúvida é algo do ser humano. Podemos duvidar das coisas, mas como tudo na vida em demasia faz mal, a dúvida ela também produz uma doença. Algumas pessoas são doentes de duvidar, duvidam de tudo, são teimosos nessa questão de dúvida. Agora Deus nos deixa sempre analisarmos a questão. Porém, eu quero falar da dúvida, que é o contrário da fé. Porque a Bíblia diz que a fé é certeza daquilo que se espera, convicção dos fatos que não se veem. Ou seja, é certeza, é firmeza. E a dúvida é justamente ao contrário disso tudo. A dúvida é o antônimo da fé. A Bíblia diz que aquele que pede as coisas e duvida não recebe nada do Senhor. Isso é dito em Tiago, capítulo 1, versículo 6. A pessoa que duvida em seu coração é semelhante à onda do mar, que vai e vem. Ela avança e volta. Ela nunca vai e tem um prosseguimento. Então, a dúvida ela pode se tornar uma doença. Vamos ler aqui no texto, na Bíblia, em Mateus capítulo 14, versículo 22. Mateus capítulo 14, versículo 22 diz assim: Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e a passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Jesus disse: vá na frente, pode ir, vá, eu vou depois, E despedida a multidão, subiu o monte, a fim de orar sozinho. Jesus sempre tinha essa intimidade com Deus. Você deve ter essa intimidade com Deus também. Ou seja, reservar um momento com Deus sozinho. Como a gente reserva um momento com a esposa, com a namorada, com os filhos, esse momento de intimidade é tão rico e tão maravilhoso. Que haja essa intimidade, esse momento de intimidade na tua vida com Deus. E Jesus fazia isso. Jesus é um exemplo, porque ele era 100% homem e 100% Deus. Tudo que Jesus conseguiu e fez nessa terra, ele conseguiu através da oração. Porque quando ele veio para esse planeta, ele se despojou do seu poder e da sua autoridade. Ou seja, ele tirou o seu poder, as amarduras, a força dele foi tirada propositadamente. E ele veio se virar aqui na terra como homem. Tudo aquilo que ele fez foi glorioso, porque ele como homem venceu tudo. Porque curar um cego de nascença não era nada para Deus, mas para Jesus homem era muita coisa, Olha bem, ele despediu a multidão a fim de orar sozinho. Você tem orado sozinho a Deus? Você tem clamado ao Senhor sozinho? Qual a sua intimidade com Deus? Aí diz assim, e caindo a tarde, lá estava ele só. Ou seja, ele ficou até a tarde, ou seja, tardezinha, ali, ele orando a Deus, no monte. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Esse mar aqui é o mar de Genezaré. Jesus andou sobre o mar de Genezaré. Ele não andou em cima do mar morto. Algumas pessoas dizem, não, Jesus boiou porque andou em cima do mar morto. Não, mar morto não. Aqui era o mar de Genezaré. E o vento era contrário e o barco era açoitado por ventos terríveis. Os ventos são as oposições da vida. Representam as oposições. Tem sempre vento tentando nos impedir, tentando nos parar. E você não deve parar por causa disso, O vento era terrível. Quem já esteve no mar sabe que uma ventania forte no mar é algo terrível. É algo de você tremer nas bases. O medo vem. Na quarta vigília da noite foi Jesus ter com ele, andando por sobre o mar. Ou seja, na quarta vigília da noite, à noite, já tinha anoitecido, e Jesus veio andando sobre o mar até perto deles. E os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram atemorizados,
aterrados e clamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Veja que essa crença sobre fantasma não é nova, né? Os discípulos também acreditavam que existia um fantasma e pensavam que Jesus era um deles. Mas Jesus não era um fantasma, era Jesus mesmo que estava ali. Mas eu acho que eles até se agarraram de medo. Um homem andando sobre o mar, eles se agarraram de medo porque geralmente tinha a crença que quem via um fantasma é porque o fantasma vinha matá-los, né? Um espírito vinha matá-los. E eles gritaram apavorados, né? Aterrorizados porque pensavam que Jesus era um fantasma. Vejam vocês, né? Mas Jesus imediatamente lhes disse: tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. Jesus gritou: ei, tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. Ele: ah, meu Deus, é um fantasma, né? E quando ouviram, eles ainda duvidaram. Respondendo-lhe Pedro era o chefe dos discípulos. Por isso que nós encontramos Pedro sempre falando em nome dos discípulos. Respondendo-lhe Pedro, disse-lhe: se és tu mesmo, Senhor, manda-me ter contigo sobre as águas, né? Ele disse com sua dúvida, e Deus se deixou duvidar. E Jesus disse assim, ó: Jesus disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Olha que cena maravilhosa. Quando eu leio esse versículo, eu fico maravilhado. Pedro disse: és tu mesmo? Se é o Senhor mesmo, deixa-me ir ter contigo sobre as águas. Jesus disse: vem. Aí, então ele foi, pisou na água. Opa, a água não afundou e ele foi andando sobre as águas. Que incrível, Pedro andando sobre as águas. Essas águas representam dificuldades, representam o mundo, os povos, né? Ou seja, andar sobre as situações, andar sobre as situações, ou seja, todo mundo em crise e você abençoado. Andar sobre a crença pessimista, todo mundo dizendo que vai dar errado e você vai, anda sobre o mar e dá certo. Que coisa maravilhosa, né? Respondendo-lhe Pedro disse: se és tu mesmo, manda-me ir ter contigo. Jesus disse: vem. Ele foi, né? E reparando, ou seja, quando Pedro estava andando sobre o mar, olha, ele reparou aqui, reparando, é uma linguagem bem antiga, né? E olhando, aqui tem reparando na minha Bíblia. Porém, na força do vento, teve medo e começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. Ou seja, ele começou a olhar o vento forte, a força do vento, o mar, e começou a submergir e gritou: salva-me. Ele olhou e duvidou, ficou com medo. Quando a pessoa duvida, então essa pessoa submerge, vai afundando. Você não pode duvidar da sua felicidade. Tem gente que duvida, eu não acredito que eu estou tão feliz assim. Hoje é o dia mais lindo da minha vida. Eu não acredito. Acredite, porque Deus fez as coisas boas e Deus fará na tua vida coisas boas também. Pedro estava andando sobre o mar e você vai andar sobre o mar. O mar das dificuldades, o mar das situações. Vamos vencer. Você acredita na vitória? Sim ou não? Então, se você acredita, você vai vencer. Porque só quem vence é quem acredita na vitória. Quem duvida da vitória não consegue ela. Porque a Bíblia diz: tudo é possível ao que crê, inclusive ser feliz. E ele gritou: salva-me, Senhor. E portanto Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Né? Jesus estende as mãos para nós quando nós estamos passando por dificuldades. Você está passando uma dificuldade na sua vida? Estenda as mãos, peça socorro ao Senhor Jesus. Senhor Jesus, me socorre. Me livra, Senhor. Me livra, Senhor. Eu preciso da tua ajuda. Venha ao meu socorro. Tenha misericórdia de mim. E Ele terá misericórdia de você. Porque Jesus veio a esse mundo justamente para isso. É para socorrer os fracos. E quantas vezes nós somos fracos? E nessas nossas fraquezas, devemos estender as mãos ao Pai e dizer: Pai, socorre-me, me ajuda, Pai.
Me ilumina, meu Pai. E Ele vai te ajudar. Porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente será. Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Quando Jesus subiu no barco, o vento cessou. Quando Jesus entra na vida da gente, o vento cessa. Não duvides, creia. Creia tão somente, e Deus fará a obra dele na tua vida.